Espero que esteja todo mundo bem aí, que esteja todo mundo tranquilo, conseguindo passar bem pela quarentena. Na semana passada a gente lidou rapidinho um pouquinho com segurança nas instalações elétricas e nessa semana a gente vai trabalhar um pouquinho com simbologia predial. Hoje a gente já começa efetivamente a pensar as questões de projeto mesmo e desenho. Então a gente vai pegar e vai amalgamar tudo que a gente viu até agora para poder transformar num desenho de planta baixa elétrica. O que eu vou mostrar para vocês é bastante simples, na verdade, não tem muita dificuldade. E a ideia é explicar para vocês hoje um pouquinho sobre como funciona a, a simbologia e fazer um desenho de exemplo. Aí tentar ver com vocês se vocês conseguem fazer alguma coisinha essa semana, só para mandar uma foto para dar uma olhadinha e ver se está todo mundo conseguindo fazer. A ideia essa semana, se a gente estivesse no presencial, é que a gente fizesse a nossa primeira prova. Na verdade é a única, né? Porque essa disciplina tem uma prova só. Eu não sei especificamente como que a gente vai fazer, mas eu estou pensando num processo de avaliação digital se a gente precisar ficar até o final do semestre em ambiente virtual. Então, não vai ser hoje a prova, evidentemente, mas eu vou dar uma pensada como que eu vou trabalhar isso com vocês, daí eu passo para vocês como que a gente vai fazer. Claro que não vai ser numa data única, se a gente ficar no virtual, vocês vão ter um tempo aí para poder fazer. Então, vou dar uma pensada e daí eu passo para vocês, tá bom? Bom, vai ter alguma coisa a ver bastante com isso que a gente vai começar a ver hoje, que é a parte de simbologia predial. Essa aula de hoje eu gostaria muito que, se vocês tivessem alguma dúvida ou qualquer coisa parecida, vocês realmente interagissem, perguntassem, não ficassem com dúvida, porque a parte de simbologia predial ela é importante. Vocês precisam entender isso aqui para poder fazer projeto elétrico. Então, prestem atenção, vejam bem certinho. Se precisar, veja o vídeo de novo, 2, 3 vezes e não saia com dúvida daqui hoje. Ou durante o período que vocês assistirem aí, tá bom? Bom, quando a gente fala de simbologia predial elétrica, a gente está falando do quê? A gente está falando da norma, da BNT 5444, que determina como que os desenhos de projeto elétrico têm que ser feitos, tá? Essa norma é muito extensa, ela tem inclusive no site meu lá para vocês poderem baixar. É uma norma relativamente extensa, mas que na prática mesmo, para construção civil e habitação, a gente acaba usando muito pouco os símbolos e focando mais em alguns. Então, se você pegar um projeto feito com planta baixa, ele é assim. Então, ele tem algumas marcações aqui. Então, você vê que ele tem a marcação de lâmpada, aí aqui marcação de interruptor, marcação de tomada. E ele tem essas linhas aqui que são curvas, que são os eletrodutos, com essas simbologias pequenininhas aqui, que é o marcador de fase neutro e terra. Tudo conectado para fazer com que o projeto funcione a partir do quadro de distribuição. Eu sei que num primeiro momento você bate o olho e parece muito confuso, porque é muita informação e de fato é. O desenho de instalação predial, ele não é tão simples, ele é meio complexo. Ele na verdade é simples, mas ele não fica bonito no desenho. Acho que é uma melhor definição. Ele não fica bonito no desenho, ele não fica bem feito. Claro, o desenho ele tem que ser legível, ele tem que ser funcional. Quem for ler ele tem que ser capaz de fazer um projeto a partir dele. Mas isso aqui é a carona que ele fica. Não é muito diferente disso. E a gente faz ele a partir da simbologia da NBR 5444. Eu vou fazer com vocês daqui a pouquinho um esqueminha para a gente poder entender como que faz na mão isso daí, depois no computador e tal. Qual que é o passo a passo para começar um projeto desse? Fica mais fácil vendo como que se faz. Mas a ideia é essa aqui, a gente parte disso aqui. Se você pegar a NBR 54.4, você vai ver que tem essas tabelinhas lá indicando como que é a simbologia de cada coisa que vai no desenho de planta baixa. Então você tem aqui ponto de luz, interruptor, lâmpada. Aí esse esquema de circuito a gente usa muito pouco. A gente usa mais aqui tomada de força, quadro de distribuição. Então, se a gente tivesse que reduzir bem, seria isso aqui que a gente usa mais. Então a gente usa mais pontos de luz, tomada, ponto de luz, interruptor, tomada, quadro de distribuição, e a gente usa aqui a simbologia de fase neutro e terra dentro do eletroduto, tá? Então, normalmente qual que é a ideia? A gente marca com uma bola um pouco maior, com um círculo um pouco maior o que é a lâmpada. Um círculo menorzinho é o interruptor.
E como que funciona? A gente marca isso, marca o quadro de distribuição, marca os pontos de tomada, e depois a gente literalmente vem passando os eletrodutos. Então, a ideia seria algo assim, do tipo, eu tenho que ligar essas lâmpadas nesse interruptor. Então, eu vou tirar um eletroduto daqui, vou passar para essa lâmpada, vou passar para essa, até chegar aqui. E daí, essa simbologia que está aqui é a simbologia dos cabos. Eu vou tirando cabo por cabo, passando para o eletroduto, até fazer com que eu feche o meu circuito e funcione. Eu sei que parece, de novo, meio confuso, mas vai ficar muito mais simples a hora que a gente faz o desenho na mão. Então, entendendo que a gente usa mais essas simbologias aqui, não que eventualmente não use essa ou não use essa aqui, a gente usa sim. É que essas aqui que estão destacadas são as que a gente mais usa. Repara que elas, num desenho de planta baixa, elas que estão mais em evidência. Então, entender isso facilita muito, ajuda muito na hora da gente poder fazer a classificação dos desenhos. Então, quando a gente volta para esse desenho aqui, a gente faz o desenhozinho do projeto. A gente, além de fazer a marcação de simbologia, a gente precisa marcar algumas coisinhas. Então, por exemplo, a gente marca qual que é o circuito que está. Então, repara aqui na fase neutro-terra, aqui a gente coloca um número em cima, que é a marcação de circuito. Nos círculos são as lâmpadas, a gente marca também qual que é o interruptor que vai, qual que é o circuito que ela vai. E a gente indica para as tomadas, além do número do circuito, qual potência que cada tomada vai ter. Eu vou fazer ali na mão daqui a pouquinho, só para vocês entenderem bem, mas a ideia é mais ou menos essa aqui. A gente parte da simbologia, pode fazer, a gente parte dessa simbologia para poder chegar num desenho parecido com esse aqui. Tá? Então, retomando só para a gente poder ver como que faz na prática. Lâmpada é um círculo maior, interruptor é um círculo menor. Tomadas são esses triângulos aqui, onde essa tomadinha é tomada baixa, essa média é essa alta. Isso aqui é quadro de distribuição. E a linha é o eletroduto e essa simbologia aqui representa a fase neutro-terra. Então a linha cheia é fase, o L de ponta-cabeça é o neutro, a linhazinha pequena é o retorno e o T grande é o terra. Tudo isso amalgamado, colocado nesse desenho aqui, fica bastante claro para vocês. Vocês vão ver como fica bastante claro para vocês poderem fazer o projeto de um circuito. Tudo bem? Vocês vão ver daqui a pouquinho, mas eu particularmente começo fazendo a marcação de lâmpada, depois interruptor, depois tomada, claro, sendo o quadro de distribuição primeiro. E daí, a partir disso, eu passo os eletrodutos, passo o cabeamento, marco os circuitos e os chaveamentos. Tudo bem? Bom, a gente vai sair desse ambiente do PowerPoint aqui e a gente vai para um ambiente físico. Vou fazer isso na mão. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida depois, como eu falei, é só vocês pegarem e mandarem mensagem no fórum e tal para a gente poder esclarecer. Tá bom? Então vamos fazer um exemplinho de desenho aí. Bom, esse esqueminha aqui, mas eu preferi fazer no CAD porque na mão tava ficando muito merda. Então vamos lá. Olha só. Aqui eu tenho uma plantazinha simples, tá? Uma plantazinha sem muita coisa. Vou fazer aqui tipo uma sala. Vou fazer 2 quartos e um banheiro. A sala pode ser cozinha também, se o cara quiser, enfim, foda-se. É só pra gente poder entender mais ou menos qual que é a dinâmica de como que faz o projeto executivo de instalação. Executivo não, mas o projeto de planta baixa de instalação elétrica predial. Então, basicamente a ideia é a seguinte. Quando a gente começa a fazer o projeto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parecido com o que a gente fez em sala, daquele do quadro de força, lá, do quadro de distribuição. A primeira coisa que a gente faz é dividir por cômodos quais circuitos a casa vai ter. Então lembra que eu falei para vocês que o ideal é tentar trabalhar com 2 circuitos por cômodo. Então, por exemplo, a sala eu vou trabalhar com 2 circuitos, um de luz e um de tomada. Sempre separo assim, luz, tomada. O quarto, luz, tomada. Outro quarto, luz, tomada. E o banheiro tem uma TUI, né, que é o chuveiro, luz, tomada e chuveiro. A ideia é que vocês separem por circuitos, pelo menos 2, luz, tomada e as TUIs específicas para cada cômodo, para poder fazer a distribuição de circuitos dentro da planta, porque isso impacta inclusive em como que a gente passa os cabos dentro dos eletrodutos. Então, de novo, reforço. A gente separa por cômodo, aí cada cômodo a gente coloca pelo menos 2 circuitos, que é luz e tomada, e cada circuito individual, as TUIs, você coloca acrescido dentro daquele cômodo.
Determina as tensões de cada circuito. Então, por exemplo, esse circuito de luz é 127, tomada 127, tudo assim, e banheiro 220. Então, faz aquela definiçãozinha e codifica cada circuito. Esse circuito 1, esse circuito 2, 3 e assim vai. Você fazendo esse processo, você garante muito que você não vai esquecer de fazer a ligação de nada. E 2, garante que você vai ter uma distribuição meio que correta, equivalente de tudo que você precisa pôr dentro do teu projeto de planta baixa. Bom, aí a gente precisa lembrar o seguinte, eu tenho que pegar esta simbologia e transcrever para cá. Só para a gente poder lembrar. O círculo maior é a lâmpada, tá? Eu costumo considerar cada círculo desse aqui como luminária. Tem cara que considera como uma lâmpada só, tem cara que considera como conjunto de lâmpadas. Eu considero como luminária, eu entendo que é melhor como luminária. Então, por exemplo, eu fiz o meu projeto, deu 16 lâmpadas. Aí, se a minha luminária cabe em 2 lâmpadas cada uma, então cada círculo desse vai representar uma luminária, ou seja, eu vou ter 8 círculos desses distribuídos dentro do meu espaço. Essa distribuição de lâmpada eu costumo fazer de forma equidistante, mas se eu não me engano, na disciplina de conforto vocês devem estar vendo alguma coisinha assim. Então, mas o ideal é que vocês façam a distribuição equidistante, de forma que tipo, todas as curvas fotométricas das lâmpadas consigam pegar todo o ambiente. O círculo menor é o interruptor. Esse círculo pintado vazio é o interruptor simples. O pintado cheio é o interruptor paralelo. E o meio pintado é o interruptor intermediário. Eu vou fazer um com interruptor paralelo intermediário aqui só para vocês poderem entender, tá? Aí eu tenho as tomadas. Isso aqui é uma tomada baixa, normalmente uma tomada que fica a 30 centímetros do chão. É uma tomada para equipamentos com baixa potência elétrica, até uns 100 watts ou 100 volt ampere. Então a gente está falando aí de notebook, ventilador, TV, potências baixas. Essa aqui é a tomada média, que a gente também chama de tomada média, tomada de bancada, que ela normalmente fica a 60 centímetros, 1 metro do chão, e ela tem 600 volt ampere ou 600 watt. 1 volt ampere é igual a 1 watt. E a gente está falando aí para micro-ondas, geladeira, que é uma tomada média, que inclusive para poder alcançar a tomada desses dispositivos. E essa última tomada, normalmente ela é TUI, que é a tomada do uso específico, que é um chuveiro, às vezes até uma torneira elétrica, se ficar na bancadinha ali, que são para altas potências, ar-condicionado. Então estamos falando aí de 4.000, 5.000 watt ou 5.000 volt ampere. Eu vou precisar fazer essa marcação depois no meu desenho, indicando qual que é a potência que essa tomadinha vai ter. Então, essas 3 tomadas e esses sistemas têm que ser colocados aqui, usando o quadro de distribuição como distribuidor, utilizando esse sisteminha que é o eletroduto, tá? O eletroduto, quando vocês forem fazendo o desenho de vocês, o ideal é que vocês trabalhem sempre com as linhas curvas. Nunca trabalhem com eletroduto sem curva, de linha reta. Pode confundir com parelho. O ideal é trabalhar com eletroduto curvo. E no eletroduto a gente passa os cabos que fazem as ligações. Fase, neutro, retorno e terra, tá? Então eu vou ensinar vocês, usando isso aqui, a fazer o projetinho de circuito. Bom, com meus circuitos distribuídos, vamos começar aqui pela sala. A sala tem 2 circuitos, circuito de luz e circuito de tomada. Para a gente poder trazer o cabeamento para cá e os eletrodutos, a gente precisa ter o quadro de distribuição posicionado na casa. O ideal é que o quadro de distribuição ele sempre esteja colocado num local de fácil acesso, sem nada na frente, ou seja, evitar colocar porta, quadro, esse tipo de coisa. Sempre deixar o quadro de distribuição num lugar que fique fácil de acessar, para você não ter problema. Porque se você colocar o quadro de distribuição, sei lá, atrás de uma porta, e a porta está aberta, sei lá, começou a pegar fogo tal coisa, você precisa ir lá desligar o disjuntor não desarmou sozinho. Você precisa ir lá desligar. Se tiver numa porta pode dificultar, pode piorar alguma coisa, então evita, sempre coloca ele em corredor, ou você quer pôr numa sala, põe do lado da porta, de forma que tipo, abriu a porta já tem fácil acesso. Mas sempre num lugar que fique fácil de chegar. No caso aqui, eu vou colocar ela aqui, no meio da casa. O legal também, se for possível, é que você consiga... Deixa eu desligar a filtro aqui.
que você consiga colocar o quadro de distribuição meio que centralizado na casa também. Meio que para distribuir também a quantidade de cabos. Isso não faz diferença, mas evita muito de você ter, sei lá, por exemplo, do quadro até um cômodo, sei lá, 50, 60 metros de cabo. O ideal é você tentar deixar equidistante para ter menos problema. Bom, vamos supor que eu fiz o meu cálculo aqui da sala, deu 2 lâmpadas. Então, eu vou colocar a minha lâmpada aqui, 2 lâmpadas. E daí o que eu vou fazer? Faz de conta que isso aqui é uma luminária com 2 lâmpadas. Eu tenho que posicionar o meu interruptor. Então, eu vou posicionar o interruptor aqui, mais ou menos. Vou pegar o interruptor simples e vou posicionar ele ali. Então, vamos colocar ele aqui. Puf! Você pode colocar ele encostado na parede, não tem problema. Então, aqui eu tenho uma lâmpada e eu tenho um interruptor. Aí, depois que eu posicionei lâmpada e interruptor, eu tenho que posicionar as tomadas. Aí, fiz o cálculo lá e vai ter 2 tomadas simples. Então, vamos colocar aqui 2 tomadas baixas. Já calculei, deu nessa parede aqui. Show. Então, a primeira coisa que eu faço é, depois de distribuir o quadro de distribuição, pôr a lâmpada no lugar, mais ou menos centralizada, colocar o interruptor onde mais ou menos ele vai ficar e pôr as tomadas. No caso aqui são 2 tomadas de 30 centímetros de baixa potência. Tem muito arquiteto que para aqui. Ele para no posicionamento dos elementos, tá? Não está errado. Em especial se você for contratar um cara de fora para fazer o projeto elétrico e para poder fazer a instalação. Mas dessa disciplina eu gostaria, não só gostaria, como eu vou cobrar de vocês, a execução da passagem dos eletrodutos e dos cabos, para vocês entenderem como que esse negócio efetivamente funciona. De forma que, vocês não fiquem só travados na identificação de posição de luz, mas que vocês sejam capazes efetivamente de entender como que esse processo funciona. E 2, serem capazes de ler um desenho eletrotécnico. É importante que vocês saibam ler o desenho eletrotécnico para não ficarem vendidos, tá? Pode acontecer com vocês do eletricista ou do engenheiro eletricista fazer o projeto de um jeito que talvez não esteja na norma ou talvez não seja tão funcional. Então cabe a vocês, nesse sentido, serem capazes sim de ler o desenho para poder eventualmente cobrar determinadas correções. Semestre que vem a gente vai ter gerenciamento de obras juntos, daí eu vou conversar bastante disso com vocês. Bom, agora eu preciso passar os eletrodutos, tá? O eletroduto ele vem daqui. A gente passa os eletrodutos primeiro para depois passar os cabos. Eventualmente, um eletroduto ele pode passar 2 circuitos, mas eu sempre sugiro que você tente passar por eletroduto um circuito só, ou circuitos iguais de alguma coisa, tipo só luz ou só tomada, e evita passar o máximo de 5 cabos dentro de um eletroduto, tá? Fica muito difícil você passar, já é difícil passar tipo 1, 2 começa a complicar, quando chega em 5 fica virtualmente impossível. Então o ideal é você tentar trabalhar com no máximo aí, sei lá, 5 cabos. Aí, vamos lá. Qual que é a manha? O eletroduto ele sai daqui e vai ou primeiro para a caixinha do interruptor ou primeiro para a caixinha da lâmpada. Não importa por onde você começa a passar, independentemente de como for o eletroduto, ele vai ser o sistema que vai trazer o cabo daqui, jogar na lâmpada e eventualmente para o interruptor. Então, você pode começar jogando o eletroduto aqui e depois na lâmpada, ou jogar primeiro na lâmpada e depois no interruptor. Muda um pouco a configuração dos cabos no desenho, então vou fazer 2 só para vocês entenderem. Então vamos lá, eu vou pegar aqui, vou trazer um eletroduto daqui. Então olha, eu tirei o eletroduto do meu painel, joguei aqui na lâmpada. E agora eu vou jogar da lâmpada um eletroduto para o interruptor. Qual que é o negócio? Aqui no caso, o que eu fiz? Eu estou tirando daqui primeiro para cá e jogando daqui depois para lá. Eu costumo, sempre como eu falei para vocês, trabalhar com o eletroduto curvo. Evita trabalhar com ele reto para não confundir com parede. A gente só vai trabalhar com ele reto quando for passar dentro da parede, tá?
salva essa condição, o ideal é tentar fazer um esquema assim. Então qual que é a manha agora? A manha é a seguinte, vou até copiar aqui a fase neutro terra para poder passar. Uma vez que foi tirado o eletroduto, jogado aqui, eu estou falando que eu preciso fazer a ligação desse sistema de luz. Então, faz o sistema de ligação igual eu ensinei vocês a fazer em sala. Bom, se isso aqui são lâmpadas, isso aqui é um interruptor, lembra que a primeira coisa que sai da lâmpada, que sai do quadro e vai para a lâmpada é o neutro, que é esse aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e posicionar esse neutro no meu cabo, tá? No meu cabo não, desculpa, no meu eletroduto. Então você vem e posiciona ele mais ou menos normal, né? Mais ou menos perpendicular ao eletroduto. O que eu estou falando aqui quando eu estou fazendo isso? Eu estou dizendo que desse quadro de distribuição, dentro desse eletroduto, está saindo um cabo de neutro. Perdão. Esse cabo neutro, ele sai daqui, ele para onde? Ele para na lâmpada. Então o que rola? Esse neutro que veio daqui, veio aqui, estava ligado aqui no barramento, ligou aqui na lâmpada e acabou. Ele não vai para cá, então eu não preciso, por exemplo, mandar esse neutro para cá, porque para o interruptor só vai a fase. Então o que rola? Eu tirei o neutro daqui e mandei ele para uma lâmpada. Agora o que acontece? Eu preciso fazer a ligação dessa lâmpada. Lembra que a gente joga uma fase no interruptor e do interruptor vai um retorno para a lâmpada. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa ligação. Mesmo processo, ó. Eu vou tirar do meu quadro de distribuição uma fase. Então vou colocar essa fase aqui. Aí essa fase, ela liga na lâmpada direto? Não. O que liga na lâmpada é o retorno do interruptor. Só que essa fase ela tem que chegar no interruptor para poder ligar a lâmpada. Então essa fase ela vem, é o cabo que ele continua aqui. Aí é um cabo que passa por dentro da caixinha da lâmpada e ele desce até chegar no interruptor. Então essa mesma fase, ela vai aqui. Por quê? Justamente por conta disso, ó. A fase precisa ir para o interruptor para voltar para a lâmpada. Então eu pego, tiro a fase do quadro, passo por esse eletroduto, ele chega na caixinha da lâmpada, não fica na lâmpada. A única coisa que fica na lâmpada é o neutro, que eu tenho que fazer a ligação lá. Essa fase ela desce pelo eletroduto até chegar no interruptor. E daí do interruptor eu tenho que voltar um cabo para a lâmpada para poder acender ela. Esse cabo é quem? Esse cabo é o retorno, que é esse pequenininho aqui, que é o retorno da lâmpada. Então eu jogo esse retorno aqui no cabo. Então olha só a ligação que ela tá. Eu trouxe daqui do meu desenho, do meu quadro de distribuição, um cabo de neutro e joguei ele na minha lâmpada. Agora eu preciso dar um jeito de mandar uma fase para o interruptor para poder ligar a lâmpada. Então eu tiro uma fase daqui, essa fase passa pela caixinha da lâmpada, desce até o interruptor, aí quando chega no interruptor, retorna o retorno para a lâmpada. Só para a gente poder lembrar, deixa eu tentar fazer um negócio aqui, para até facilitar um pouco a vida de vocês, para ver se... Faz de conta que isso aqui é a lâmpada e faz de conta que isso aqui é o interruptor. Aquilo que eu ensinei para vocês em sala, lembra? Vem aqui um cabo, esse cabo aqui é o neutro. O neutro ele liga direto na lâmpada. E lembra que tinha um cabo que ia para o interruptor, que era a fase. Não sei se vocês lembram. Ó. O neutro é direto para a lâmpada, a fase vai para o interruptor. E daí o interruptor vai para a lâmpada, o retorno. Lembra que a gente viu isso em sala de aula? Tá? Eu acho que a gente chegou até a ver na sala, não tenho muita certeza. O que esse cabo neutro, esse cabo fase, os dois eles vêm da onde? Do quadro de distribuição. O que a gente está fazendo aqui é exatamente isso aqui, ó. É tirar o neutro ele tem que ir parar direto na lâmpada. Então tem o eletroduto aqui, dentro do eletroduto eu vou passar um neutro. Esse neutro ele para na lâmpada. Aí eu tenho que mandar uma fase para o interruptor. Então essa fase é essa aqui, ó. Tirei a fase do quadro de distribuição, ele veio para cá, não para na caixinha da lâmpada, é a mesma, tá? A mesma fase desce para chegar no interruptor. Aí o interruptor ele manda quem para a lâmpada aqui? Ó? Ele manda o retorno. Tudo bem?
Espero que vocês estejam entendendo aí, se não tiver, avisa. Aí tenho aqui o terra. Vai terra nesse sistema? Não. Eu não preciso aterrar interruptor. A gente poderia até mandar um terra para aterrar a calha da lâmpada, mas não é muito hábito. Na indústria é mais hábito fazer isso, mas no residencial é mais difícil. Então, não vou mandar. Eu tenho que nomear esses circuitos, a gente vai fazer depois. Vamos primeiro fazer os interruptores. Interruptor não, desculpa, as tomadas. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, eu gosto muito de mandar um eletroduto. Porque, olha, isso aqui representam cabos, tá vendo? Tá passando 2 cabos dentro desse eletroduto e 2 cabos aqui. Eu não costumo passar mais do que 5, mas 2 eu também já começo a achar que tem bastante. Então vamos tentar evitar de passar muito mais do que isso. 2 tá legal, então eu posso pegar, se eu quiser, um outro eletroduto, se tiver espaço físico, obviamente, também não for, e jogar para cá. Então eu vou pegar, vou tirar um eletroduto daqui, vou jogar nessa tomada, eu posso fazer por fora ou por dentro, vou fazer mais ou menos aqui. Então, eletroduto, tirei do quadro de distribuição, ó. E daí dentro da parede, se você quiser, aí você pode, se você quiser, dentro da parede jogar o eletroduto reto. Porque o que rola? As tomadas elas são ligadas em paralelo. Lembra disso que eu mostrei para vocês em sala de aula. Faz de conta que isso aqui é uma tomadinha, faz de conta que isso aqui é outra tomadinha. Aí tem terra também. Lembra que eu mostrei para vocês que vinha do quadro de distribuição lá os cabos. Então, tipo, vinha uma fase aqui e essa mesma fase a gente usava aqui. Aí se vinha, sei lá, por exemplo, um neutro aqui. A gente usava esse mesmo neutro aqui. Lembra? Ligação paralela. E se vinha o terra, a gente usava o mesmo terra. Então, as tomadas a gente liga em paralelo, ou seja, para poder fazer a ligação desses cabos, a gente precisaria ter em volta um eletroduto, que vai ser esse aqui. Então, a gente tem que ver a tensão dessas tomadas. Então, a tensão dessas tomadas da sala é o quê? 127. Então, eu volto lá e tem que puxar o quê? Tem que puxar uma fase, um neutro, porque é 127, e aqui na tomada terra. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, posso puxar uma fase aqui dentro. Então, normal. Evita deixar o cabeamento no desenho muito em cima, sabe? Tenta deixar ele mais livre para o pessoal poder enxergar. Então eu vou tirar uma fase daqui, essa fase liga nessa tomada, e essa mesma fase liga aqui. Dentro de parede fica meio merda da gente enxergar, então o que eu costumo fazer? Eu costumo fazer um negócio que é mais ou menos assim, ó. Opa. Eu chamo um balãozinho de chamada da parede, eu faço um negócio assim, ó. Eu ponho um balãozinho pintado aqui. Aí dentro desse balãozinho eu puxo uma linha de chamada e traço uma linha reta, porque daí eu consigo colocar essa simbologia aqui. Então é mais fácil de enxergar do que enxergar dentro da parede. Então essa fase que está vindo desse quadro para ligar nas tomadas é a mesma fase que vai aqui. Aí é uma tomada 127, tem um neutro, mesmo processo. Vou pegar um neutro, vou jogar esse neutro aqui. Tomada normalmente é mais fácil de ligar. E vou jogar esse neutro também ali embaixo. Por quê? Porque esse neutro ele vem, liga nessa tomada e em paralelo ela liga nessa outra aqui também. Eu estou fazendo aqui mais ou menos, tá? De qualquer jeito. Opa. Só para vocês poderem entender, mas quando vocês forem fazer o desenho final tem que ser mais bem feitinho. Aí, aqui sim, nesse sistema, eu preciso aterrar. Lembra que o terra vem de um barramentinho do quadro também. Então, eu venho, puxo terra. Ficou meio bosta, mas vocês estão entendendo. E aqui eu passo terra também. Então, olha só. Com isso, o que eu fiz? Eu tirei fase neutro terra do quadro, liguei aqui e peguei e fiz um jump, fiz uma ligação paralela do fase do neutro terra, os mesmos para essa outra tomada aqui. Quando o meu projeto está fechado num cômodo, aí eu vou lá e faço o quê? Eu vou lá e faço
a determinação dos circuitos. Então, o circuito de luz da sala é 1, o circuito de tomada da sala é o 2. Então, vamos lá. O circuito da sala é o 1. A gente costuma fazer assim, traço, número, traço, tá? E eu coloco esse número sempre, não acompanhando a posição, mas sempre horizontal, nos cabos. Então, olha só, isso aqui é cabo do circuito 1, isso aqui é cabo do circuito 1. Coloco na lâmpada, isso aqui é do circuito 1, e coloco no interruptor também. Isso aqui é circuito 1, tá? Aí aqui na tomada a gente está falando de circuito 2, ó, circuito 2. Vou lá e faço a marcação do circuito 2, então, circuito 2. E daí você coloca nas tomadas e nos cabos, ó, circuito 2, circuito 2, circuito 2. Além de fazer a marcação de circuito, a gente precisa daí, no interruptor lâmpada, marcar qual que é a codificação que liga a lâmpada nesse interruptor, ou as lâmpadas nesse interruptor. A gente costuma usar a ordem alfabética de A até Z. Então, a gente vai falar que essa lâmpada é a lâmpada A, tá? E para ligar essa lâmpada A, eu preciso do interruptor A. Porque às vezes você vai ter dois interruptores que ligam uma mesma lâmpada, ou um interruptor paralelo ou intermediário. Então você precisa indicar o vínculo do interruptor com a lâmpada. Aí a gente indica assim. Para a lâmpada ainda, outra coisa, a gente precisa indicar quantas vezes essa lâmpada está aqui dentro. Como é uma luminária, então eu venho e marco, são 2 vezes. Ou seja, eu sei que aqui dentro dessa luminária tem 2 lâmpadas. Então o ideal é marcar aqui. Antigamente o pessoal cortava a lâmpada e colocava todas essas informações dentro, mas meio que isso foi caindo em desuso. A norma mudou e graficamente ficava melhor, mas a informação às vezes ficava meio perdida, porque cada um colocava num jeito. Aqui a gente consegue fazer esse esquema de colocar tudo em volta e funciona bem. Aí, além de fazer isso, a última coisa que a gente faz é marcar a potência dos elementos. Então, eu fiz um cálculo e eu peguei lá, ó, na minha tabelinha, quantos watts essa lâmpada ia ter. Vamos supor que fosse 54 watts. Então eu sei que a lâmpada que vai aqui é uma lâmpada de 54 watts. Então eu venho e marco. E nas tomadas eu faço a mesma marcação, só que em vez de 1 watt, 1 volt ampere. Lembra, tomada baixa, 100 volt ampere, média 600, alta a partir de 5.000. Então, isso aqui está significando o que para mim? A potência que essa tomada tem? Não. Significa que tipo de carga que eu posso ligar aqui. Isso impacta na constituição física da tomada? Impacta na tomada que você vai comprar, conforme a gente vai ver lá na frente, mas impacta depois para a gente pesado no cálculo de potência instalada da construção, que é o quanto que a prefeitura vai liberar, até para você poder saber o range de conta que você vai pagar. Então, feito isso, esse circuito aqui está feito. Aí agora a gente tem que fazer o resto. Eu não vou fazer tudo, obviamente, eu vou fazer mais um só. Eu vou fazer o do banheiro e eu vou fazer o do banheiro de um jeito um pouquinho diferente, tá? Eu vou fazer o do banheiro Não, vamos fazer diferente, vai. Vamos fazer de conta que isso aqui é o banheiro. Porque eu queria colocar uma lâmpada intermediária aqui, o interruptor intermediário, para vocês entenderem como que funciona, com paralelo intermediário. Daí eu ponho no corredor. Vamos fazer de conta que isso aqui é o chuveiro, o banheiro, tá? E vamos colocar mais uma tomada alta aqui, vai. Então vamos puxar aqui a tomadinha alta do banheiro. A tomada alta do banheiro é um chuveiro e ele é exclusivo, tá? Então vamos mudar as coisas aqui. Faz de conta que isso aqui não existiu nunca. E que agora a luz é 1, aqui é 2, e aqui vai ser o 3. Só para vocês poderem entender, tá? Então agora o chuveiro é uma tomada alta, então ele é inteiro pintado. E o ideal é que vocês sempre mandem um eletroduto só para ele, tá? É o ideal. Então, porque circuitos de ar-condicionado, chuveiro, esse tipo de coisa, eles são sempre exclusivos. Então o ideal é que você tenha uma certa exclusividade do eletroduto, até para evitar outros tipos de ligação que não deveriam ter, tá? No caso aqui, sendo o chuveiro meu circuito 3, ele é um chuveiro 220. Então, são só 3 cabos que eu passo aqui.
duas fases que vão para lá e terra. Então, fase, fase, deixa eu ver se eu acho um terra fácil aqui, e terra. O chuveiro tem duas fases, por quê? Porque ele é 220 volts. Então, lembra que o chuveiro é 220, se é 220, são duas fases para trabalhar. Então, tirei do meu quadro de distribuição para o chuveiro fase. O chuveiro é uma tomada alta. Ele é uma tomada de alta potência, ou seja, ele é uma tomada ali de 5.000 VA. E esse é o meu circuito número 3. Então, marco aqui e marco aqui. Tá? Para quem não está entendendo, eu só fiz essa mudança só para ficar mais fácil, porque como eu não vou fazer a casa inteira, então eu queria fazer uma ligação de interruptor paralelo aqui no corredor, então esse esquema vai ficar mais fácil para a gente poder trabalhar, tá? Deixa eu só... Ah, caralho, tentei fazer um negócio aqui e não deu certo, peraí. Eu vou esticar um pouco o corredor aqui, isso, para poder colocar lâmpadas aqui. Tudo bem? Então, a ideia é mais ou menos essa para fazer a ligação, você tem que fazer isso para todos os cômodos, tá? Aí vamos supor que o meu corredor aqui, eu não coloquei ele aqui, deixa eu adicionar linhas para baixo. O corredor eu vou fazer só o de luz, então aqui tem corredor, circuito de luz, 127... Aí ele vai ser meu circuito 10. Vamos supor que eu tivesse aqui no meu corredor, sei lá, duas lâmpadas, duas luminárias, calculei, deu 4 lâmpadas esse meu corredor. E que eventualmente você quisesse apagar e acender essas lâmpadas por aqui e por aqui. Ou por aqui, por aqui, por aqui, com o interruptor paralelo intermediário. Então, se a gente fosse fazer a ligação desse sistema, vamos fazer primeiro um paralelo para vocês entenderem. Eu pegaria o interruptor paralelo, posicionaria ele onde ele vai ficar. Então, vamos supor que aqui. Então, eu vou ter um interruptor paralelo aqui, para acender o corredor, sei lá, outro para apagar aqui por enquanto. Para fazer a ligação do sistema do interruptor paralelo, não é difícil. Vocês têm que lembrar só do sistema de ligação do interruptor paralelo. Lembra que o interruptor paralelo ele tem 3 terminais. E lembra que para a gente poder fazer a ligação da lâmpada dele, ó, lembra da lâmpada. Lembra, não muda nada, ó. O neutro continua indo para a lâmpada direto, normal. E quem vai para a lâmpada do interruptor sempre é o retorno. Então lembra que daqui para cá, do meio de um dos interruptores intermediários eu tiro o meu retorno. E que no meu interruptor intermediário não, desculpa, do paralelo, no meu interruptor paralelo, eu ligo as duas extremidades uma na outra, onde estes dois cabos também vão ser retorno, e a fase vai no meio do outro interruptor paralelo. Lembra que o sistema era assim? Porque, por exemplo, vamos supor que tivesse uma ligação assim. Então, se eu apertasse, se a fase estivesse aqui, apertasse esse interruptor, não ligava. Só que se eu apertasse esse interruptor, ele fechava o circuito, a fase conseguia andar e acender a lâmpada. Se eu apertasse esse, ele pegava e desligava. Se eu apertasse esse aqui de novo, ele fechava o circuito para mandar atenção para a lâmpada. Então, lembra que o paralelo é assim. No caso, eu tenho esses sistemas aqui, eu tenho que mandar, baseado nisso aqui, os cabos para cá. Então, aqui eu tenho uma situação que eu tenho que mandar cabos de forma muito complexa para esses sistemas. A sugestão que eu dou é sempre a seguinte, na dúvida, faz o caminhozinho, ó. Manda
o cabo... Opa, deixa eu desligar o ortogonal aqui, que tá enchendo o saco. Na dúvida, manda o cabo direto para o interruptor. Aí, deste interruptor, você manda para a lâmpada. Faz o caminhozinho, sabe? Eu não sei, Albano, puta, tô meio perdido, não tem problema. Faz o caminhozinho. Puta merda, tem um monte de gente na rua, vocês não têm noção. O meu bairro aqui só tem idoso e a galera tá na rua, sabe? Tá tudo batendo papo, eles param na rua pra bater papo, param na rua pra ficar conversando. E fica conversando de doença, sabe? Ah, essa doença vai ferrar todo mundo, sabe? Tipo, da Covid, né? Só que estão tudo na rua. Meu, é foda, meu. Puta, eu não sei como que tá aí de vocês, mas aqui tá de fuder, viu? Meu, só desabafando aí, vai. No meio do caminho, porque é foda. A gente tá fazendo um puta esforço, né? Pra quem pode ficar. Porque eu sei que tem gente que infelizmente não pode ficar em casa. Mas eles podem e eles estão saindo, então. Enfim. Tirei o eletroduto daqui, mandei para o interruptor, mandei para a lâmpada, mandei para a lâmpada e mandei para outro interruptor. E agora eu tenho que dar um jeito de passar esses cabos aqui para cá. Para poder fazer isso, o processo é o seguinte. Primeiro, manda sempre o neutro. Na dúvida, manda sempre o neutro. Então eu vou tirar o neutro daqui, copiar ele daqui e mandar para cá, ó, neutro. O neutro, ele vem daqui, ele passa pela caixinha do interruptor, lembra, tudo caixinha. E da caixinha do interruptor ele vai para esse... Por que eu estou ligando o ortogonal? Ele vai para esse outro eletroduto. Aí desse outro eletroduto, ele passa para cá, ele liga aqui, nessa lâmpada, e ele também liga nessa outra aqui. Se eu tivesse duas lâmpadas aqui, como é o caso dali, lembra que existe aquele esquema de ligação paralela. Então seria mais ou menos assim, ó. Vocês não podem esquecer que seria alguma coisa mais ou menos assim. Eu tenho um neutro que está ligando aqui e ele vai ligar na outra lâmpada também, em paralelo, ó, porque a gente está fazendo ligação paralela. E este retorno aqui, ele liga nesta lâmpada, só que ele também liga nessa outra lâmpada aqui. Ele faz, deixa eu até fazer aquela simbologia de pulo aqui. Aí. Então o que acontece? Eu tenho um neutro que liga aqui e ele liga aqui em paralelo. E em paralelo o retorno, ele liga nessa lâmpada e ele liga nessa outra lâmpada aqui. Então qual que é a ideia? A ideia é que eu tenho que fazer esse processo aqui também. Então se o neutro ele liga nas duas por jump, esse neutro ele para aqui, eu ligo, daí eu faço um jump e ligo lá também. Então esse neutro ele vai para cá também, ó. Oh, porra, bunda. Foi. Liga sempre primeiro o neutro, porque o neutro é a certeza de você não estar fazendo cagada para ligar, tá? No interruptor paralelo, outro cabo fácil que não tem erro são os dois retorninhos aqui. Então, sugestão que eu dou é já passa os dois retorninhos, porque eles têm que vir daqui até aqui. Então, eles saem daqui e passam por todas as caixinhas até chegar no outro interruptor. Então, só que ele não sai do quadro, ó. Ele é só dos interruptores. Então, eu pego dois retorninhos aqui. Dois retorninhos. E esses retornos eles vão passeando nos cabos até chegar aqui, ó. Então, ele passa aqui. Puta bunda. Tenta fazer perpendicular um do outro, sabe? Não faz igual eu tô fazendo aqui, só tô fazendo pra vocês entenderem. O ideal é vocês fazerem claramente mais bonitinho do que eu tô fazendo, né? Na falta de lousa, né? A gente usa o card mesmo. Então, olha só. Então, eu tirei esses dois cabinhos de retorno e eles passam aqui, ó. Que são esses dois, vocês estão vendo? Então, eu vou ligar lâmpadas paralelas com o neutro já ligado nas duas, que ele vem do quadro de distribuição. Já liguei os dois retornos, agora eu tenho que fazer o resto, ó. Eu tenho que mandar uma fase para o interruptor. Então, ele para aqui. Repara,
se uma das fases ela para no interruptor, ela não precisa ficar passeando nesse sistema inteiro. Essa fase ela vem do quadro e ela para aqui, ó. Ela vem do quadro, ela para aqui no primeiro interruptor. Do segundo interruptor para as duas lâmpadas, daí vem um outro retorninho, ó. Retorno que vem para cá, ele jampeia aqui. Então eu tenho um retorno que sai desse outro interruptor, dessa vez para ligar a lâmpada. Ele liga a lâmpada aqui. E daí ele liga aqui, eu tenho que jampear ele para outra lâmpada. Então, mesmo retorninho para cá. Repara que o que a gente tem feito não é nada mais do que aplicar esse desenho esquemático aqui, usando essa metodologia que eu estou mostrando para vocês. Terminou, mesmo procedimento, circuito 10. Então, vou lá, pego, marco todo mundo como circuito 10. Então, deixa eu fazer aqui para copiar, para ser mais rápido, circuito 10. Então, tudo isso aqui faz parte do meu amigo circuito 10. Puta, Albano, tem que marcar? Tem, senão a galera se perde. Aí, mesmo procedimento. A lâmpada tem que marcar o interruptor. Tem que marcar. Agora é B, que é o segundo. Então, todos esses aqui, ó, funcionam no interruptor B. E B é quem? Esses dois paralelos. Aí vou lá e marco a potência da lâmpada. Então, 54 watts. Aí, como é uma só em cada um, sei lá, eu optei por fazer assim, fica assim. Então, a ideia é fazer todas essas marcações desse jeito que eu mostrei para vocês. Aí, se tivesse um intermediário, Albano, se tivesse um intermediário, lembra que o intermediário, eles são só 4 terminaizinhos, eles vêm aqui no meio, ó. A gente nunca pode esquecer do funcionamento das coisas, porque se a gente entender o funcionamento das coisas, fica fácil de entender. Lembra que ele pode ser tanto cruzado, assim, quanto reto. Então, por exemplo, se está assim, ó, a tensão vem daqui, ela vem para cá, chega aqui e não liga. Só que se eu apertar ele fica assim. Aí a tensão vem para cá e acende a lâmpada. Para que o dele é só passagem de retornos, né? O dele é só passagem de retornos, a fase não vai para ele. Então eu posso pegar o interruptor intermediário, posso colocar, por exemplo, ele aqui, caso esse cara do quarto também quisesse fazer o processo. E daí, se eu quiser, é só fazer os cabos passarem por lá na ligação correta. Então, passar um eletroduto aqui. Opa! Isso até para vocês entenderem mais ou menos como que a gente faz, inclusive, conversão, né, de circuitos paralelo, intermediário. Então, olha só. Liguei aqui, só que eu tenho que mandar quais cabos para cá? Eu tenho que mandar, ó, esses retorninhos aqui. Então, esses dois retorninhos, eles vão para lá. Eles vão para esse eletroduto. Que chega onde? Chega no interruptor. Então, repara. O que eu estou fazendo agora é o seguinte. Eu estou mandando esses dois cabinhos de retorno chegarem nesse interruptor. E desse interruptor vão outros dois cabinhos até chegar no outro. Ou seja, tem esses dois aqui e tem esses dois aqui. Então, ele chega aqui, aí eu ligo e eu tenho que mandar os outros dois de volta. Esses outros dois de volta, eles vão para onde? Ô, porra, bunda. Pera aí. Esses dois de volta, eles vão para onde? Eles vão aqui. Então, repara. Esse cabinho aqui, ele não deixou de ser aqui, esses mesmos que estavam aqui. A única diferença é que agora a gente pegou e mudou o sentido deles. Mandou para outro interruptor que está aqui no meio e dele tirou os outros dois e mandou para cá. Aí é só marcar o circuito dele e dizer que ele também é interruptor B. Pronto. Então, essa que é a grande manha para a gente poder fazer a ligação de projeto de instalação, tá? A ideia é que vocês consigam fazer isso tudo para uma construção inteira, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, que não tenha ficado com dúvida aí. Eu sei que o vídeo está longo, mas é que é um processo mais enjoadinho mesmo. E se vocês precisarem de qualquer coisa aí, vocês me dão um toque. Comenta aí no fórum, vai nos comentários e tal, para a gente poder sair sem dúvida, tudo bem? Se vocês sentirem a necessidade, me avisa. Eu marco uma live na semana que vem e a gente faz esse negócio junto, tá bom? Qualquer coisa vocês me avisam. Boa quarentena para vocês, tomem todos os cuidados que precisar, pessoal.